Comandante, hoje a gente vai falar como você pode utilizar a inteligência artificial para produzir conteúdo para a sua empresa. É como se você tivesse um assistente ou um conjunto deles trabalhando de maneira mais rápida, mais barata. Produzir conteúdo com inteligência artificial conecta com o público de verdade? Qualquer coisa dentro da organização é possível você interar com a IA generativa para você melhorar e fazer melhor do que você. E se todo mundo for usar isso daí, como que fica, né? Para isso, nós vamos conversar com o especialista Gustavo Storck, fundador de 9 startups, e ele tem especialidade em produtos, em marketing e vendas. Bora lá? Vamos nessa. Gustavo, o CMO, o diretor de marketing de uma empresa que quer aumentar a produtividade, aumentar o resultado, diminuir o custo de aquisição, aumentar os lucros, aumentar as vendas, vai ter que utilizar a inteligência artificial? É um futuro ou já é um presente? Se ele não está utilizando inteligência artificial, ele está perdendo tempo e dinheiro e deixando que os concorrentes assumam esse lugar para ele, no lugar dele. Então já está atrasado já. Já está mais do que atrasado. A gente teve realmente um boom, né, no último ano, desde que a gente viu a entrada do ChatGPT no mercado, que a gente chama, né, de um software de inteligência artificial generativa, né? Ou seja, é um software que é capaz de criar, né, e entender a nossa linguagem diretamente. Acho que esse é o grande diferencial, né? Ele é capaz de entender as nossas solicitações, que são chamadas de prompts ou comandos, a partir da nossa linguagem humana, né, que a gente chama de processamento de linguagem natural. Então, hoje está muito acessível a inteligência artificial. O que muitas das vezes falta é estratégia, é método, né? É pensar, poxa, como é que isso se encaixa dentro do meu negócio? O que que eu quero de fato? Por onde eu quero começar? Então, acho que às vezes a quantidade de coisas que está acontecendo gera uma ansiedade nos empresários de pensar, poxa, não é agora, ou não é o momento certo para eu fazer isso, mas tem muitas oportunidades, muitas maneiras de iniciar. O que eu vejo, né, com o ChatGPT? Eu acho que tem muitas aplicações e às vezes, nesse mundo cheio de informação, as pessoas se perdem na quantidade de informação. A gente tem o óbvio, né? Hoje muitas pessoas estão usando para produzir conteúdo. Né? Quero falar bastante sobre produção de conteúdo. Mas eu vejo que em termos, quando a gente pensa em produtividade, a gente pode melhorar muito a produtividade. Eu posso usar ela para me ajudar a fazer um planejamento, para me ajudar a fazer um cronograma, para me ajudar a selecionar o melhor candidato para uma vaga. Né? Eu tenho usado muito isso daí para seleção, né? Selecionar, fazer o match do currículo do candidato com a vaga que eu tenho na empresa. Perfeito. Ou mesmo fazer os requisitos. Uhum. E até mesmo para determinar, vou contratar uma pessoa aqui, o que eu vou pedir para ela em 30 dias, 60 dias, 90 dias, sabendo fazer do jeito certo, a gente aumenta essa efetividade. Mas no marketing eu acho que talvez tenha sido a primeira área que olhou e falou, deixa eu começar a usar aqui, né? Eu talvez esteja enganado ou não, mas eu tenho uma ideia de que seja no marketing onde teve os primeiros, os early adopters, né? As pessoas que adotaram a tecnologia primeiro. E na produção de conteúdo. Agora, produzir conteúdo com inteligência artificial conecta com o público de verdade? Bom, muito bom. Eu acho que eu vou voltar um passo na tua pergunta. Bora. Que eu acredito assim, você tem que sempre olhar para a inteligência artificial generativa, seja o ChatGPT ou qualquer outro tipo de ferramenta que você vai utilizar, olhando sempre para ela como um copilot, que a gente chama, ou seja, um copiloto. A gente fala aqui, né, dos comandantes, imagina o copiloto lá, o teu assistente. Então, acho que a primeira grande lógica eu preciso inicialmente de um assistente para qual finalidade? Ou aonde que, se eu tivesse mais 3, 4 funcionários, eu teria mais resultado? Como é que eu posso, né, trabalhar desde a produtividade, a criatividade, utilizando as IA generativas? Que a gente vai se prender aqui um pouco à IA generativa porque é o mais simples que a gente tem hoje, que é o exemplo do ChatGPT. E aí, antes de ir para como o produção do conteúdo é impactado ou como você pode fazer, é legal entender que existem pelo menos 3 tipos de IA generativas no mercado que você pode utilizar. São os conceitos que a gente chama de texto para texto imagem e texto para vídeo. Essas IAs, elas entendem a sua entrada a partir de texto e a partir dessa combinação de prompt, comandos, elas conseguem criar algo para você. Então, bem como você falou, a parte de geração de texto, um artigo para o post blog, mídias sociais ou qualquer coisa do tipo, uma descrição de um produto e tudo mais, talvez fosse a maneira mais simples de começar a utilizar de fato a IA generativa. E quando que a IA generativa, como o ChatGPT,
o Gemini, o Claude, o CMOS AI, qualquer uma dessas ferramentas estão prontas para você utilizar elas para produzir um conteúdo para levar até o cliente. Quando você traz essa ferramenta, entende qual que é o seu objetivo e não simplesmente chega na ferramenta e fala, cria um conteúdo para as redes sociais para eu impactar CEOs que precisam aumentar suas vendas. Tudo que ela vai te devolver é exatamente o que ela devolveria para qualquer pessoa no mundo, certo? Porque ela está partindo do banco de dados que ela foi treinada de todas as informações e uma pergunta simples, de camada simples, vai ser devolvida de maneira simples. Então, como é que eu me posiciono, como é que eu utilizo as IAs generativas, como o ChatGPT, para eu produzir conteúdo que tenha, de fato, aderência à minha audiência? Como é que eu produzo conteúdo que, de fato, vá ao encontro das dores, das necessidades do momento? É criando o que a gente chama de contexto. O que é o contexto? Eu sempre vou começar um diálogo numa IA generativa dessa ou qualquer coisa, inserindo algumas informações relevantes sobre o meu negócio, sobre a minha persona, sobre talvez o perfil ideal de cliente, que a gente chama de ICP. Então, eu vou começar essa conversa normalmente inserindo essas informações que dão contexto. Legal. Então, o campo que essa IA antes atuava, que era global, muitas informações, ela restringe opa, peraí, esse cara está falando de empresários, está falando de Brasil, está falando de receita, né, de aumentar a receita, está falando de reduzir custo. Então, é sobre esse campo que a gente vai condensar as informações. E à medida que eu vou inserindo mais informações dentro desse contexto, essas informações minhas ou informação de alguma referência, esse conteúdo vai ficando tão bom quanto um conteúdo produzido por humano. Naturalmente, é sempre bom, a minha prática, né, e que eu faço com o meu time legal, pensa que você quer produzir um determinado conteúdo. Faz um rascunho bom desse conteúdo inicialmente, insere o contexto, dizendo o que você quer falar, para quem quer falar, quais são as informações, e daí pede para a ferramenta revisar esse conteúdo e melhorar. Aí você já está 10 passos à frente da maioria das pessoas. Porque elas estão em busca o quê? De automatizar as coisas, acelerar. Só que não é necessariamente qualidade. Então, quando é que você atinge a qualidade? Quando você trabalha com texto, quando você personaliza, quando você traz do marketing lá, desde o que a gente fala, desde estudo de jornada, desde persona, desde ICP, o job to be done, que é entender o que o usuário espera do meu produto, como ele vai utilizar, todos os recursos de marketing para dentro. E aí você consegue criar, de fato, uma ferramenta que é o seu assistente inteligente e que faz tudo de uma maneira muito mais rápida, muito mais escalável e direcionada por você. Então, respondendo, né? É possível utilizar. Esse conteúdo ele vai ser entregue, ele vai ranquear, ele vai fazer tudo que um conteúdo normal faria, desde que você utilize algumas coisas anteriormente para tracionar ele dentro da tua audiência. Que legal. Ó, você lidera uma comunidade de diretores de marketing, né? A gente chama de CMO. CMOs. Né? Então, você tem lá a comunidade de CMOs marketers, os marqueteiros, os diretores executivos, os marqueteiros. Isso, né? aí, exato. E é lógico que no marketing, né, crescimento é a palavra da vez, todo mundo quer crescer, todo mundo quer escalar, todo mundo quer crescer acelerado. Perfeito. E eu acredito que, principalmente para esse público, caiu como uma luva, né? IA caiu como uma luva. Quando eu penso em benchmarking, as pessoas que mais efetivas, né? Você que lidera essa comunidade que tem os top CMOs do Brasil. As pessoas mais efetivas, mais produtivas e que mais estão tendo resultado, como que elas estão utilizando a inteligência artificial, né? Se você pudesse me dar, sei lá, 3 cenários de como eles estão utilizando, como eles aplicam no dia a dia para melhorar o resultado da empresa ou até uma experiência tua que você aplicou no teu negócio. Legal, existem várias maneiras, né? Cada empresa vai utilizar de uma maneira particular e a gente vê lá no DCMOs Marketers, os líderes utilizam de diferentes maneiras seus times. Mas eu posso dar vários exemplos aqui. Um exemplo básico, você mesmo trouxe no começo, que é, cara, eu quero criar um processo mais escalável e menos direcionado e com menos possibilidade de erros para mim trazer um determinado perfil de pessoa para o meu time. Usar a inteligência artificial para essa finalidade já é uma grande escala, a gente mesmo faz isso. Então, a gente define qual que é o perfil ideal desse cliente, cria alguns prompts de comando que vão interar com isso, e o que a gente faz? A gente tem as entrevistas, por exemplo, que normalmente acontecem via Meeting ou via Zoom. Essa reunião toda ela é gravada, esse conteúdo de toda essa reunião e toda essa conversa
é mapeado e transcrito de maneira automatizada por uma ferramenta. Depois, se você me orientar, eu posso falar nomes de ferramentas. Eu conheço algumas, mas eu quero saber. Vamos fazer uma lista, porque o comandante está assistindo, ele quer saber muito de ferramenta. Eu acho que a gente tem que se prender no princípio, mas é bom saber o que tem disponível. Eu acho que lembra que eu falei que existem diferentes ferramentas que fazem texto para imagem, texto para vídeo, texto para texto. E existem o ao contrário também, já hoje, que é a ferramenta que transforma áudio em texto, vídeo em texto e afins. Então, existe uma ferramenta, várias na verdade, mas a que a gente mais testou até hoje chama Fireflies, né? E fireflies.ai, aí, né? E essa ferramenta, ela permite que você transcreva diferentes reuniões. E o que é uma reunião, comandantes? O que é uma reunião em si? Basicamente, ela é um contexto. Então, assim, o que eu falo para quem utiliza IA? O grande problema de se utilizar IA hoje é que as pessoas utilizam uma solução que tem uma capacidade de exponencialidade de maneira linear. Elas usam da mesma forma que elas fariam utilizando qualquer outra coisa. Como é que você usa de maneira exponencial? Você vai utilizar aquele contexto para N finalidades. E a gente vai entrar na nossa reunião sobre a contratação de uma pessoa. Antes da reunião, eu tenho uma lista de perguntas que eu vou fazer nessa reunião. Eu tenho o perfil desse candidato. E eu também tenho do outro lado o perfil que eu quero para aquela vaga. Eu transcrevi essa reunião, por exemplo, com o Fireflies. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta de IA generativa, a que você tiver disponível, como eu já falei anteriormente, CMOZI, ChatGPT e afins. E eu vou falar, olha, essa transcrição aqui é de uma reunião de contratação do Marcelo. E essa é uma posição para analista de CRM. Eu espero da pessoa dessa posição que ela tenha essa e essa qualidade. Faça uma análise e me mostre os principais pontos-chaves, pontos de melhoria, pontos de atenção e o quão aderente ele está à minha cultura. E a cultura foi um contexto que eu enviei antes. Em 1 minuto, dependendo da IA que você vai utilizando, você tem um raio-x ideal ali. E você pode fazer ser criterioso e analisar isso um pouco mais a fundo para entender se de fato está coerente com o que você está buscando. Feito isso, você pode interar, é um pouco do que eu falo no método no CMOZI. Você pode interar com essa resposta, com esse conteúdo, com esse chat, várias vezes. Então, você pode inserir mais informações, você pode confrontar perfis de candidato, você pode definir ali um roteiro de próximas perguntas na próxima fase que vai ser com teu CEO ou qualquer coisa do tipo. Então, aqui você ganhou não só uma inteligência robusta, você utilizou diferentes entradas para construir um chat, um contexto mais rico, mas também você começa a ter uma coletânea de informações que cada vez mais você vai tornando esse processo melhor. E aí, à medida que as IAs também vão aumentando o que a gente chama de contexto, que é a capacidade delas receberem informações, ou seja, o que é um contexto na prática? As IAs antigamente recebiam 5 páginas de livro e elas quebravam, ou seja, deixavam de responder de maneira coesa. Hoje elas recebem 300 páginas de livro e não quebram. Então você pode fazer perguntas sobre 300 páginas de livro que ele vai te responder quase com precisão sobre qualquer uma dessas páginas. Essa é a ideia do contexto. Então você acaba criando uma inteligência para você. E para deixar aqui um pouquinho mais robusto, né? Existem, dentro ainda pensando em RH, 2 conceitos que é o teste DISC, né, que é um teste comportamental, e o âncora de carreira, né? O que são essas duas coisas de novo? Contexto. Você vai enviar para o candidato, ele vai te responder, e a partir dessas respostas, nessa mesma interação, você pode inserir, olha, esse candidato tem esse perfil aqui, a posição é essa, e a carreira dele está ancorada nisso aqui. Ele pretende ter uma vida um pouco mais flexível, salário não é o determinante para ele, e afins. Você tem um repertório absurdo. Então, acho que falando de um exemplo prático dentro de uma função muito mais interna da operação, a gente tem esse exemplo. Se quiser comentar, eu passo o próximo. Dentro de uma operação, você falando assim, eu penso que eu posso fazer isso para melhorar um processo interno. Coloco o contexto do processo que eu tenho, coloco quais são os gargalos, onde o bicho está pegando, quais são os principais problemas. Perfeito. Eu coloco o contexto de como você faz um MASP, que eu chamo, né? Método e análise de solução de problemas, e coloco lá, ela vai me ajudar a pensar e tomar decisões para resolver problemas. Uhum.
né? E esses problemas podem ser um problema de venda, pode ser um problema operacional, pode ser qualquer tipo de contexto de problema. Pronto, acho que esse é o ponto que é legal. A nossa audiência abraçar. O contexto define. Então, a partir do momento que eu insiro o contexto, e que é tudo isso que a gente acabou de falar, eu posso ir inteirando dentro desse contexto, né? E aí é o que eu chamo de recursividade. É quando você chega lá e fala, crie o conteúdo para os CEOs que querem vender, a gente está em uma camada. Quando a gente vai fazendo isso que a gente acabou de descrever aqui, eu vou fazendo cada vez camadas mais profundas. E como eu estou dentro desse contexto todo, as informações elas vão ficando mais robustas. Existe maneira de você resgatar algumas informações quando elas passam a se perder. Então, existem algumas estratégias que a gente chama de engenharia de prompt, que é a maneira como você insere as informações, os comandos prompts e os contextos, para criar essa interação cada vez mais robusta. Mas você trouxe um ponto importante. Qualquer coisa dentro da organização é possível você interar com a IA generativa para você melhorar e fazer melhor do que você, mas você é o ser crítico que vai analisar, vai identificar se está bom ou não, vai identificar qual que é o padrão que precisa melhorar, e aí você entende, olha, eu botei esse input aqui e o resultado foi esse. Não está tão bom ainda. O que precisa? E você pode interar tanto com o seu repertório, acho que se eu pedir aqui mais uma informação, ela vai melhorar. Ou se eu trouxer mais um dado, vai melhorar. Ou você pode falar, olha, eu senti que faltou informações para eu ter mais visão de cultura. Quais são as metodologias e métodos para analisar cultura organizacional que pode me ajudar nesse processo? O sistema vai te listar 10. Você fala, me fala mais sobre o método XYZ? Legal, explicou. Como ele se aplica nesse caso? E você vai inteirando. E no seu caso, e no caso da sua audiência, você que tem um produto, um serviço que ajuda os empresários a venderem mais, é super poderoso porque você pode transformar esse processo dentro da própria IA e ajudar de maneira ainda mais eficaz um conjunto maior de pessoas. Comandante, a gestão da sua empresa tem sido um desafio para você? Então, a gente pode te ajudar. Já ajudamos mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas a arrumar a gestão da empresa, organizar a empresa, organizar processos, montar time, liderar time, criar cultura de resultado. Como eu disse, mais de 7 mil donos e donas de pequenas e médias empresas. E o próximo vai ser você. Para você melhorar a sua gestão do seu negócio é muito simples. Tem um link aqui, o primeiro link, vai lá, clica no primeiro link na descrição desse episódio, faça a sua aplicação. Uma pessoa do nosso time vai entrar em contato com você e a gente vai ajudar você a melhorar seus resultados. Tá esperando o quê? Eu tenho eu queria saber a tua opinião, na verdade, tá? E aqui eu não tenho dados para falar, é só uma opinião, né? Uhum. O que eu percebo, tá? O que eu percebo? Ao longo do tempo, me parece que as pessoas tá diminuindo a capacidade cognitiva das pessoas. Porque antigamente a gente ia fazer uma conta, a gente usava a calculadora para fazer uma conta complexa. Uhum. A gente ia fazer uma pesquisa, você ia na biblioteca, pegava 10 livros e tinha que fazer uma pesquisa com 10 livros para você achar o que você queria achar, né? E hoje é tudo mais fácil. Você quer fazer uma conta, você pega o celular lá, em 2 minutos você faz uma conta, você usa menos o teu cérebro. Para fazer uma pesquisa, você dá um Google, você usa menos o cérebro, né? Então a gente está usando menos o cérebro. Eu acho que quanto mais você usa o cérebro, né, ele é igual um músculo, né? Quanto mais você faz musculação, mais forte você fica, né? A IA vai deixar as pessoas burras ou ela vai alavancar a inteligência das pessoas? O que você acha disso daí? Cara, eu acho que a IA tem um potencial para deixar as pessoas mais inteligentes e focadas naquilo que elas podem fazer melhor que a IA. De fato, se você passar a utilizar a IA da maneira como a gente começou falando, você insere simplesmente uma pergunta ou tudo a IA responde por você, certamente você vai começar a ter uma certa dificuldade. Eu brinco, né? Hoje, LinkedIn e as plataformas, elas estão cheias de gente, autoridade em determinados conteúdos. Mas se você senta à mesa com essas pessoas para tomar um café, elas não têm aquela propriedade para falar sobre aquilo, porque elas não escreveram aquilo. Elas simplesmente pegaram a IA generativa, geraram, ajustaram para ficar bonito e colocaram lá, mas elas não têm propriedade. Então, se você é uma pessoa que está utilizando dessa forma, eu acho que é como todo recurso, toda inovação. Se você utilizar da maneira errada, vai estar ruim. Mas eu quero trazer um exemplo do que o Elon Musk fala num podcast, que ele diz assim, né? A grande questão nossa
com a tecnologia, nós já somos robôs, ele brinca, né? Por exemplo, quando eu tô com o meu celular aqui, com o celular na mão, eu tô, de certa maneira, estendendo a minha capacidade cognitiva e estendendo a minha capacidade de fazer as coisas com esse celular. Qual que é o grande diferencial? É que a taxa de transmissão, a velocidade que essas informações se transportam de um lado para o outro é ruim. E aí o cara vai lá e inventa coisas como a Neuralink, que é chip no cérebro, coisas mais robustas. Mas esse não é o ponto. O ponto é que se você utilizar a ferramenta como uma extensão da sua capacidade de executar as coisas, você vai fazer isso muito bem. Lembra que eu comecei falando, olha, vai lá e escreve um rascunho muito bom, da melhor maneira que você acha que isso existe, e depois inteira. O que acontece é, muitas vezes, a pessoa não vai fazer essa parte, ou seja, ela não tem domínio sobre aquilo. A preguiça... Não, eu vou fazer, quero mais produtividade. Legal, mas você está fazendo produtividade em detrimento do quê? Né? O que você está deixando na mesa quando você está falando dessa produtividade? A gente teve problemas assim, né? E também não é esconder os ossos no armário. A gente teve problemas assim, logo no começo que a gente implementou a IA, que o conteúdo ia para rede social, eu chegava para uma pessoa do meu time e perguntava, tá, mas esse conteúdo foi revisado? Você leu esse conteúdo todo? Ah, não, tava com pressa. Falei assim, vou parar. Quero que o conteúdo ele seja construído de maneira coesa, que você também entenda do que você está falando. E aí você vai acompanhando, bota processos para puxar essa barra para cima. Mas, naturalmente, tudo que tem uma facilidade, as pessoas vão usar. E agora, o quanto que elas estão dispostas a, por exemplo, aprender inglês. Não preciso aprender mais inglês. Eu posso escrever lá e o sistema vai traduzir para mim. Tá, mas e a sua capacidade cognitiva de falar em outro idioma, de abrir as possibilidades, de entender outras pessoas fora desse mundo? Como é que funciona? Então, acho que as pessoas também têm que ter um pouco de... ser críticas e ter um pouco de noção na hora de fazer, sabe? Porque senão, realmente, se tudo que eu for fazer, a IA responder e fizer por mim, eu não usar ela como uma ferramenta também de aprendizado, de consulta e de estudo, aí eu vou estar prejudicado. Também, tão quanto a operação, né? Porque você vai ser uma pessoa limitada a uma ferramenta. E acho que não é essa a ideia. Por isso eu comecei falando. Ferramentas de IA generativa ou qualquer outro tipo de ferramenta são assistentes. São ferramentas que vão te dar um apoio e um suporte. Não necessariamente para substituir o teu cérebro, né? Mas eu ainda fico pensando, porque eu li em algum livro, eu percebo isso acontecendo. Por exemplo, eu comecei a trabalhar em 1986, olha quanto tempo, acho que você não tinha nascido ainda em 86. Um ano depois. 1986. E naquela época, eu era office boy, eu trabalhava com guia. Então, por exemplo, se eu saísse de São Bernardo do Campo e fosse para São Paulo, sei lá, na Penha, eu tinha que ver o endereço, eu tinha que ficar passando várias páginas para entender qual era a condução que ia me levar até lá. Não existia computador para ver isso, não existia nada digital, era riscar o guia para entender qual roteiro que eu fazia, e eu fazia aquele roteiro para poder chegar onde eu tinha que chegar, né? E isso foi me dando uma percepção espacial da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito complexa, que depois, quando eu comecei a dirigir, eu trafegava muito facilmente por São Paulo ou em qualquer lugar de São Paulo, né? Hoje a gente tem um negócio chamado Waze, né? A gente não pensa mais, a gente não faz mais aquele cálculo, a gente não olha para onde vai, a gente simplesmente coloca no Waze e começa a dirigir, sem prestar atenção para onde vai. E aí tem um livro que ele fala que foi feito uma imagem do cérebro de um motorista de táxi de Londres. Sim, né? eu vi. E a massa cinzenta do motorista de táxi de Londres, ela é maior do que de um cidadão comum. Sim, perfeito. Só que depois que ele se aposenta, em um ano, a massa cinzenta passa a ter o tamanho de um cidadão comum. Normal. Né? O que essa teoria diz? Ela diz o seguinte, que ele está trabalhando muito essa questão espacial, de vai para cá, vai para lá, tem que criar esse caminho na cabeça. A massa é musculação, o músculo está ali, está sendo hipertrofiado, né? Quando ele para de fazer isso, ele atrofia. Né? Então, é o uso do cérebro para construir isso daí vai fazer a gente melhorar a cognição, criar caminhos no cérebro para fazer esse tipo de coisa. Se eu paro de fazer, ou se eu começo a usar o Waze, se eu não preciso pensar nisso, atrofia. E o ser humano, ele tende à lei do menor esforço. Com certeza. Né? Se tem um negócio aqui que exige mais esforço e um que exige menos esforço, eu vou fazer o que tem o menos esforço. Perfeito. Eu acredito sim. Realmente a gente vai ter esse impacto, né, no fim do dia de uma redução da capacidade das pessoas de... Vamos ficar mais burro, então. Eu não diria mais burro, eu diria assim, com o que você preenche a sua cabeça
né? O que você faz com o tempo que te resta, uma vez que agora você não precisa mais pensar sobre determinadas coisas. Aonde que se aloca esse recurso, né? Então, hoje, a maioria das pessoas, se a gente perguntar qual que é o telefone de 5 pessoas próximas a você, a pessoa não tem isso na memória. Isso aí. Ela não tem, tá Não tudo sabe. salvo na agenda. Passou um problema em qualquer lugar, não tem para quem ligar, porque não tem como lembrar. Então, acho que assim, essa é uma perda progressiva que eu imagino de algumas informações, alguns esforços que nós tínhamos que fazer anteriormente que não são mais necessários. Acredito que é uma evolução natural. Agora, o quão menos capazes ficaremos, eu sou incapaz também aqui de decidir e dizer quanto a isso. O que eu posso dizer é que, olhando para a maneira como eu mesmo utilizo inteligência artificial, eu diria que eu devo ter ganhado uns 20 pontos de QI depois de começar a utilizar a inteligência artificial, pela maneira de utilizar, de usar muito como uma consulta, uma busca, uma pesquisa, uma referência. Cara, às vezes eu tô 3 da manhã conversando com a IA, pesquisando coisas absurdas, assim, de entendimento de coisas para mim ter um embasamento teórico e prático de muita coisa, sabe? Então depende muito do ponto de vista de cada um e da maneira de usar. Quando eu penso, vou olhar para o meu marketing, vou alavancar meu negócio, quero dobrar, triplicar minhas vendas, né? Queremos. Queremos. Aí a gente vai lá e produz o conteúdo. Qual que é o melhor canal para a gente usar a IA para fazer isso? Ou quais são os canais? Ela é efetiva para todos os canais? Instagram, YouTube, blog, site, WhatsApp. Qualquer canal. Como eu falei, comecei falando, é como se você tivesse um assistente ou um conjunto deles trabalhando de maneira mais rápida, mais barata, inteirando para você. Então, o canal ou qualquer coisa depende da sua estratégia. Aonde seu cliente está, né? Olhando para o teu histórico, qual que é o canal que te traz um menor CAC? Legal, se você tem maturidade, qual canal, não que te traz o melhor CAC, mas que tem o maior LTV no final do dia, né? Que tem o maior tempo de vida do cliente pagante dentro da tua base. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela tem aderência com qualquer canal, desde que você também adeque a linguagem. É diferente eu fazer, por exemplo, um script de vídeo para o TikTok e pegar esse mesmo script, esse mesmo conteúdo, mudar o título e postar no LinkedIn e postar no Instagram. Você vai dizer que o problema é a inteligência artificial? Não é. É a curadoria humana que está no problema. Então, eu entendi que a linguagem de uma mídia social como o TikTok é uma, a linguagem de uma plataforma como o LinkedIn é outra e a linguagem do Instagram é outra. Da mesma forma, quando o Marcelo vai enviar, o time do Marcelo vai enviar um e-mail assinado por ele, o tom, o estilo é outro. Então, tem muito mais a ver com a maneira como você adequa a sua comunicação aos diferentes canais, ao objetivo, à fase da jornada, do funil e ao momento de compra. Isso feito é independente de IA ou não. Naturalmente, você pode construir junto com a IA. Olha só, esse e-mail, esse conteúdo é para o Instagram. Adeque a linguagem de um público de faixa etária de 25 a 35 anos. Legal. Aí você pode fazer um depara. Poxa, eu tenho um aqui que foi escrito 100% por humano. Eu quero que seja mais ou menos nesse estilo. Eu uso isso como contexto. E falo, analise esse texto, por exemplo, e identifique qual é o estilo, qual o tom, todas as estruturas lógicas desse texto. Legal, são essas. Aplique no próximo. Então, eu direcionei. Então, acho que canal, olha para os seus dados. Comunicação, olha para o objetivo. Depende muito disso. Sabe o que você está falando aqui? Minha cabeça está explodindo. Olha as ideias que eu tive aqui. Outro dia eu fiz uma live e um concorrente meu, é meu amigo, meu concorrente no mercado, fez uma live no mesmo dia que eu. Uhum. Ou eu fiz um dia, ele fez no outro. Legal. O que meu amigo fez? Um outro amigo meu que assistiu a minha live e assistiu a live desse meu concorrente, que é amigo também. Ele pegou, jogou na IA. Ele falou assim, faça um resumo da live que o Marcelo fez, destaque os principais pontos, destaque um plano de ação efetivo que eu posso fazer a partir desse conteúdo. Depois fez a mesma coisa com a live do meu concorrente. E depois pediu para comparar os dois, né? E fez algumas perguntas em relação. Compare os dois. Onde o Marcelo é mais forte que o outro, onde o outro é mais forte que o Marcelo. E ele fez essas comparações, né? Isso para planejamento estratégico é lindo, né? Porque eu posso olhar e falar, olha, eu tenho esse cliente aqui, eu tenho esse concorrente, esses são os principais produtos dele, esse é o meu principal produto. Coloco o contexto do que eu acho do meu concorrente, coloco o meu contexto e falo, faço uma análise SWOT.
Me dê um plano de ação efetivo para concorrer com este concorrente aqui, Perfeito. nesse produto, nesse segmento. Perfeito. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, né? A gente teve um estudo de caso exemplificando não só conteúdo, né? Eu dava uma mentoria, uma consultoria, esse mentorado, ele tinha um concorrente muito forte no mercado americano, especificamente, e uma das páginas do produto desse cara do mercado americano, tinha lá depoimentos dos clientes. Acho, sei lá, 12 mil depoimentos. E foi bem na época que a gente, dentro do CMO's AI, a gente dentro do CMO's AI tem acesso às principais plataformas de AI, de LLMs do mundo, né? E foi bem LLM? Modelo de grandes escalas, né? Que são esses modelos nos quais o GPT é o principal, mais conhecido dele. A gente tem o Gemini do Google, tem o Claude da Anthropic, tem o CMO's AI que usa vários deles e tem algumas coisas próprias. Então, LLM é isso, né? Em inglês é Large Language Model. E aí a gente pegou, e aí nessa época exata, o GPT, eu falei de contexto no começo, né? O GPT tinha um tamanho de contexto, ou seja, páginas de livro que ele aceitava, vamos falar aqui em torno de 12 mil, 15 mil páginas, o que é pouco, né? E nessa época, a Anthropic lançou o Claude 2.0, que é esse modelo avançado dessa empresa. E a gente teve acesso, né, via API, a gente conseguiu uma parceira aqui no Brasil com eles. A gente, até onde eu conheço, é uma das únicas empresas que tem esse acesso. E ele, nesse momento, já aceitava 100 mil páginas. 100 mil páginas. 100 De mil 12 páginas. mil para 100 mil é 8 vezes, Exato. é exponencial. E aí, eu conversando com uma amiga minha, ela falou, olha, a gente fez um estudo lá na empresa, que a gente mapeava todo o site do cara, fazia todo um estudo, reunimos 3 pessoas durante uma semana, fazendo benchmark, analisando e tal. E eu falei assim, cara, vamos pensar de maneira escalar, e se eu for lá nessa página, pegar todos esses comentários, todos esses reviews, que a gente chama, essas 12 mil reviews aí, e pegar elas e jogar dentro do cloud, e botar o prompt, olha, esse é meu concorrente, essas são retornos que os clientes dão para ele, analise sobre quais features eles falam, qual o sentimento presente, como eles se relacionam com a marca, quais são as principais dores e quais as reclamações presentes. E rodei 5 minutos para esse mentorado. Cara, tipo, impossível você conseguir fazer isso antes da AI, impossível fazer no tempo que foi feito, e foi uma conclusão ali dentro daquele momento que modificou muitas formas de ele fazer. Porque, peraí, se meu concorrente, que é maior do que eu, que faz muito melhor do que eu, teve todos esses feedbacks sobre essa determinada entrega, sobre essa maneira de fazer, e eu também sei fazer isso, pô, aqui tá de tudo que eu posso falar quando a gente fala de orientação de produto para marketing, de comunicação, né, de estratégia de como entrar no mercado, de como se posicionar, eu já sei exatamente como é que eu posso. O que ele não está atendendo? Qual que é a dor que as pessoas estão relatando? O que falta? Ou qual que é a coisa boa que ele está fazendo que eu posso fazer o meu copycat aqui e implementar aqui também? Né? A gente está nessa era que as coisas são mais fáceis de ser implementadas. O Zuckerberg que o diga, né? Então, essa é uma maneira inteligente de fazer. Se você usar uma IA generativa, por exemplo, como o próprio Copilot da Microsoft, ou o GPT... O Copilot é o do PowerPoint? O Copilot, ele tá dentro do navegador da Microsoft, que é o... não vou lembrar o nome do navegador da Microsoft hoje, mas a Microsoft tem um navegador, e dentro do navegador, quando você está utilizando AI, ele tem você pode utilizar o ChatGPT 4 lá dentro. E ele, até o momento... O Bing. O Bing. Então, quando você está usando o Bing dentro da ferramenta lá da Microsoft, você está usando o Bing, ele tem lá a ideia de você utilizar a IA generativa. Só que ele tem uma coisa que é melhor que os outros. O GPT-4 implementou isso mais ou menos. Até é uma integração com o Bing, que é você conseguir fazer busca por site. Então, o que você pode fazer nesse mesmo nível? Você entra lá na ferramenta que faz essa análise de links, por exemplo, e você fala, olha só, esse aqui é o link da empresa do Marcelo. Analise todos os pontos desse site e depois faça um depara com o meu site e me diga o que eu posso melhorar em relação a isso. Com um clique. Então, de novo, tá tudo ali, sabe? É a maneira de você se perguntar que problema você quer resolver, qual estratégia você quer adequar para, de fato, você fazer análises comparativas, análise de concorrência, implementações de ideias de conteúdo. Legal. Se você tem acesso a alguns dados de SEO, por exemplo, cauda longa, né?
cauda curta, que a gente chama, né? Head tail, long tail. Você pode fazer análise em cima... Só para o comandante estar ouvindo a gente, quando ele está falando de SEO, quando a gente vai no Google e procura alguma coisa assim, por exemplo, como montar processos, né? Então, o Google tem um mecanismo que vai te trazer um resultado. O nome disso é SEO, Search Engine Optimization. Perfeito. É um motor de busca, é a busca orgânica do Google. Quando ele fala cauda longa, às vezes eu tenho uma palavra que é uma palavra principal no meu negócio, que é gestão estratégica, né? E a cauda longa eu tenho as derivações da palavra gestão estratégia, né? Estratégia de produto, né? Estratégia de lançamento, enfim, aí eu posso ter várias outras palavras. Então, quando ele está falando disso, de cauda longa, é disso que a gente está falando. Perfeito, exato. Então, quando você tem uma estratégia de, por exemplo, no seu exemplo, gestão estratégicas de empresas de estética no Nordeste. Isso é uma cauda longa, né? Gestão estratégica. Essa é uma cauda head tail, que a gente chama, uma cauda curta. Quando você consegue usar ferramentas como, por exemplo, o SEMrush, ou as ferramentas do próprio Google, né? O Search Console, ou qualquer uma dessas ferramentas, e você consegue fazer algumas análises, tanto suas quanto do seu concorrente, você consegue ter uma riqueza absurda de possibilidades em relação, por exemplo, quais estão sendo as palavras de intenção, as intenções de busca das pessoas. Qual o volume dessas palavras e que tipos de conteúdo são aderentes a essa busca. Você pode usar ferramenta como, por exemplo, o Ask Me Everything, é uma ferramenta em inglês, né? Que você pode fazer uma pergunta lá e ela vai listar para você todas as perguntas e como as pessoas estão inteirando sobre aquele mesmo tema, né? Então, a partir disso, você vai poder criar camadas e conteúdos e informar, não só conteúdo, em conteúdo em texto, mas um podcast, como você trouxe, ou criar uma solução, um produto mesmo, que responda àquela dor. Não tem ninguém respondendo essa dor. Eu tenho várias caudas longas que são aderentes a esse produto. Eu tenho uma maneira de fazer uma linguagem que esse produto, essa comunicação se adequa às mídias e às redes sociais. Então, eu tenho aqui uma oportunidade de resolver um problema e atacar ele de uma maneira escalável de novo, né? Que antes seria muito mais difícil de eu trabalhar, né? Então, a maneira de você explorar o conteúdo, ele pode ser desde a parte de concorrência. Eu quero fazer uma análise SWOT. Legal, antes eu teria, dentro do CMOZI, por exemplo. Eu quero fazer uma análise SWOT. Eu já fiz análise SWOT com empresas. Ficava 3, 4, 5 dias reunido, colando post-it. Agora, o que você pode fazer? Eu faço isso ainda. Mas eu tenho usado o ChatGPT. O que você pode usar? Você pode pegar... A gente tem uma ferramenta especialista lá de análise SWOT, por exemplo, mas não necessariamente precisa ser a nossa solução, o CMOZI, pode ser qualquer coisa que você buscar fazer. Estou trazendo aqui o que a gente tem lá dentro, que são mais de 60 ferramentas de AI, etc. E aí, uma dessas ferramentas você bota os pontos fortes, os pontos fracos, as fraquezas, as ameaças, e clica no botão. A inteligência vai gerar para você todo o teu planejamento de SWOT. Depois você pode jogar na ferramenta de planejamento estratégico, ela vai gerar tudo para você. Então, de novo, eu acho que a gente volta para o ponto anterior. O que eu já faço que leva tempo? O que eu já faço que é caro? Ou o que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho clareza, não tenho conhecimento, ou eu não tenho a informação. Eu quero, um exemplo, a gente conversava, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Legal. A gente fala em growth sobre alavancas. O que são alavancas? São oportunidades iniciais que talvez sejam um pouco mais acessíveis, né, que você consiga ter o resultado delas com uma linha de esforço menor, né, porque normalmente a gente não tem recurso para gerar um resultado. Então, às vezes eu consigo identificar essas alavancas a partir dos dados, a partir das informações, ou a partir de um bom contexto. Então, eu posso dizer, poxa, o meu produto tem um ticket médio X, meu custo de aquisição é Y, os canais que eu estou utilizando é esse, as taxas são essas. Cria melhor esse cenário para mim entender as oportunidades. Talvez você não tinha essa conclusão sozinho. Agora você vai poder ter com a ajuda de um assistente. De um assistente. Caramba, onde a gente vai parar com isso, né? Porque, por um lado, eu vejo as possibilidades de alavancagem no negócio, se a pessoa conseguir entender a dinâmica do business, que você vai ter muitos pontos de alavancagem. É lógico que
No final do dia, você tem que priorizar o que você vai fazer. Mas eu vejo muitas oportunidades. A gente tava falando aqui, eu falei, pô, minha cabeça explodiu aqui. O que eu fiquei pensando? Você falou do Fire Files, né? Tem uma ferramenta nacional que chama CalRock. CalRocks. Não conheço. CalRocks, eu acho. Então, ela é uma ferramenta para... na linguagem do marketing, né? Que é uma linguagem que usa muito palavras em inglês, chama Sales Enablement, né? Legal. O que é Sales Enablement? É treinar o funcionário que trabalha na área de vendas. Então, o que é uma boa prática para treinar o funcionário que trabalha na área de vendas? Hoje, muitas empresas vendem através de uma ligação por Zoom, de um call pelo Zoom, ou até mesmo de uma ligação telefônica. Mas muitos são calls por Zoom, no nosso caso, é sempre um call. Então, você tem uma metodologia de vender, no nosso caso, a gente usa o Spin Selling. A gente coloca lá qual é o script dentro da inteligência artificial, coloca qual é a metodologia que usa, né? Pega uma gravação que foi feito um processo de venda, Perfeito. mediante a metodologia que eu uso, mediante o script que eu tenho, eu analiso se aquele vendedor foi efetivo naquela ligação ou não. Ele vai me dar quais são os pontos que ele performou, quais os pontos que ele não performou e as sugestões de melhoria. Eu uso isso, por isso que chama Sales Enablement, né? É treinar o time de vendas. Eu uso isso para dar uma avaliação e um feedback para o vendedor. Olha, nessa ligação aqui, você performou aqui, faltou isso, você precisa treinar isso. Então, minha sugestão para você melhorar a sua habilidade, melhorar a sua conversão, é que você desenvolva essa habilidade e que você foque um pouquinho mais nisso. Vamos fazer um roleplay? Vamos ensaiar? E aí eu ensaio. Então, isso vai facilitar o meu desenvolvimento do meu vendedor. A gente não está usando aqui ainda, mas é um próximo passo nosso. A gente vai começar a usar isso daí para poder dar esses feedbacks. Agora, olha o link que eu fiz. Pô, se eu posso fazer isso, né? Você estava falando, analisa o que os clientes estão falando que aquilo lá é. Pô, se eu posso pegar um banco, né, de 500 ligações gravadas, e eu tenho mais de 500 ligações gravadas, e analisar qual é a principal dor, analisar qual que é a principal objeção, analisar vários pontos de 500 ligações, eu consigo treinar meu time e ser muito mais efetivo na minha conversão quando eu estou num processo de venda. Perfeito. Por outro lado, eu imagino aqui que eu vou pegar esse mesmo Contexto. banco de dados e contexto e vou falar assim, agora vamos pegar no marketing, vamos endereçar a produção de conteúdo no marketing, porque no marketing, do jeito que a gente produz conteúdo, eu consigo quebrar essa objeção, eu consigo trazer atenção para a dor que é mais falada, eu consigo trazer case e eu consigo ser muito mais efetivo no meu processo de aquisição de cliente. Eu uso tanto o mesmo contexto, a mesma base de dados, porque tudo que foi falado numa ligação vira uma base de dados gigantesca, exatamente né? isso. Eu uso a mesma base de dados e jogo pro meu marketing. Perfeito. Aí eu vou lá e falar, marketing, me dá sugestões de conteúdo para eu endereçar esse problema, para trazer esse tipo de público. Eu acho que você pegou a essência, é isso. A partir do mesmo contexto, você pode fazer N perguntas diferentes. Então, a gente falou sobre vendas, falou sobre como marketing, mas você pode falar, olha só, IA generativa, qualquer uma que eu estou usando aqui, a gente tem dentro do CMOS AI uma IA especializada em marketing de produto. Vamos usar esse exemplo. Eu vou lá no CMOS AI, entro no marketing de produto, seleciono a IA e falo, olha só, esse aqui é meu contexto, já resume bastante, está sumarizado aqui, e esse aqui é meu produto. Essas são a transcrição de algumas reuniões. Que produtos que eu não tenho, que eu poderia ter, que poderia atender essa dor, que eu não consegui atender e não consegui gerar valor para o cliente e eu perdi o deal. Esse é meu tipo de negócio. A inteligência vai gerar oportunidades que tu pode, a partir do teu crivo, ter uma linha de produtos que você nem imaginava que você poderia ter antes, baseado não nas ideias da sua cabeça, nem na ideia da IA generativa, mas num contexto curado. A gente sempre tem que fazer uma higienização desses dados, né? Quando você quer fazer uma coisa mais bem estruturadas, eu sempre busco, por exemplo, pegar exatamente a parte que eu acho que é mais importante, faça a curadoria antes. E o que a gente está falando aqui, dentro do conceito de banco de dados e de ciências de dados e tal, a gente fala de granularidade, né? O que é a granularidade do dado? É quão mais específico é a informação que você pede e o dado que você insere. Então, quando eu faço uma pergunta, dessa base de 500 ligações, quantas pessoas desistiram por questão de orçamento? Essa é uma granularidade baixa, né? Então, não tem muita granularidade aqui. Agora, quando eu falo, quantas pessoas com
potencial de ter um orçamento, aí a gente fala de outro tipo de inteligência, mas com potencial de ter orçamento para comprar meu produto da região sudeste, que são do segmento de comércio, e falaram com a empresa nos últimos 30 dias, tinham potencial de compra, mas não compraram. Eu fui aumentando, reduzindo. Esse escopo reduziu, mas a possibilidade da resposta vir perfeita aumentou. Então, de novo, a partir do contexto e a partir do que eu tenho de informação e de dúvida e pergunta, eu posso criar qualquer coisa. Então, você falou de marketing, a gente falou de produtos, a gente falou de vendas. Legal, você falou, olha, identifiquei aqui o que meus vendedores falam 30 minutos antes ou 15 minutos antes de todas as reuniões de vendas que fecham. Qual que é o roteiro? O que tem aqui que é diferente dos que falham? Dá para comparar os dois também. Então, assim, quando você tem uma base de dados que é a informação, que é o contexto limpa, você pode utilizar várias alavancas diferentes para mover. E alavanca, quando a gente fala em growth, a gente sempre tem que pensar que indicador eu quero mover? Qual que é a ideia por trás disso? Quero melhorar a minha taxa de fechamento? Eu quero reduzir o meu no-show, no caso de vendas? No caso de marketing, eu quero aumentar a minha presença em canais orgânicos? Eu quero aumentar o engajamento? Eu quero trazer mais visibilidade e impressão? Eu quero aumentar o tempo de página do produto? O que eu quero fazer? Então, acho que fazendo essa pergunta do que eu quero melhorar, que recursos eu tenho, eu consigo ter uma lógica de que perguntas eu tenho que responder e que informações eu preciso para responder essas perguntas. Eu adoro o conceito de engenharia reversa, eu uso ele para tudo na minha vida, que é basicamente você pegar o ponto fim e vir cascateando ele até o início, até onde você conseguir. Então, se eu quero aumentar a taxa de fechamento média na mesma quantidade de vendedores que eu tenho até aqui, o que eu posso fazer? E eu vou cascateando. Talvez ter mais case no site, talvez usar remarketing a partir de conteúdo de case de cliente com o mesmo segmento. Talvez esse seria um canal de account-based marketing, que é focar em contas grandes com marketing personalizado, direcionado. Talvez até no final do dia descobrir que, na verdade, o que eu tenho que fazer é melhorar meu processo de sales enablement, por exemplo, onde os vendedores não estão tendo a capacidade de adaptar o discurso para diferentes tipos de perfis de cliente, que meu produto tem uma aderência baseada em quem eles são. Então, depende. Comandante, quer melhorar a gestão da sua empresa? Então eu vou te convidar para fazer um diagnóstico. 360 graus, a gente analisa a sua empresa sobre todos os ângulos. Esse diagnóstico é gratuito. Você vai clicar no segundo link aqui da descrição desse vídeo. Você vai responder algumas perguntas. Ela vai mostrar para você onde você está. Ela vai explicar para você por que você está nessa situação e o que você precisa fazer para evoluir o seu negócio, para sair do ponto A para o ponto B, para sair do estado atual para ir para o estado desejado. Como eu disse, você vai receber muitos insights, clareza e um plano de ação efetivo. E o melhor de tudo, é gratuito. Para você fazer esse diagnóstico, é só clicar no segundo link. O pessoal do nosso time vai ligar para você e vai te dar a devolutiva do diagnóstico. EAG tem que fazer. Vai lá. E adoção, né? Eu vou falar do marketing digital especificamente, né? Eu entrei para o mercado do marketing digital, comecei a navegar nesse mundo. Eu mudei para Floripa em 2012. Eu conheci o Eric em 2011. O RD ainda era versão beta, não era um produto que estava comercializado. Eu sou cliente do RD desde quando era versão beta. Legal. Né? 2011, a gente está em 2024, a gente está falando aí 13 anos. 13 anos parece que é pouco tempo, mas é muito tempo, muitas evoluções e muitas mudanças aconteceram desde então. Mas ainda assim, eu acho que tem uma grande parte das empresas brasileiras que ainda não utilizam o marketing digital da maneira adequada para gerar oportunidades, ou gerar venda, ou alavancar os resultados, certo? Então, é um tempo de adoção, 13 anos, muito longo. Eu tendo a chutar, sem ter dados, que mais da metade das empresas ainda não utilizam o marketing digital da maneira adequada para produzir resultado, tá? Eu não tenho dados estatísticos. Então, é um tempo de adoção muito longo, né? E quanto mais tempo eu demoro, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, a gente falava que quem chega primeiro bebe água limpa na fonte, né? Então, o pessoal já está tomando água suja faz tempo, né? Mas não entrou ainda, não começou nem beber essa água suja, né? Como vai ser a adoção da inteligência artificial?
Acho que essa é uma Você pergunta... acha que vai ser mais rápido ou Ela daqui é 15 mais- anos vai ter gente que ainda não aderiu? Ela é mais rápida, porque se você... Eu não tenho aqui nesse momento, mas dentro das minhas palestras, aulas e workshop de AI, eu tenho vários, né, vários tipos de apresentações. E tem uma que eu dei recentemente, até estava em Blumenau. Um abraço para quem foi de Blumenau. Foi fantástico estar com vocês aí. E eu trouxe uma lá que era mostrando mais ou menos como é que foi a curva das empresas para alcançar os primeiros 100 milhões de usuários. Aí começa lá com o Telegram, com várias empresas que levaram 62 meses, 50 meses. Eu não vou ter um dado preciso aqui. Eu já vi esses gráficos. E aí você olha pro ChatGPT, menos de 2 meses. 100 milhões de usuários em menos de 2 meses. O maior recorde de todos. Isso se dá por quê? É por um pouco do que eu falei também novamente no início, que é sobre o quão acessível e como a gente conseguiu, as IAs generativas conseguiram abstrair a complexidade de adoção desses produtos que estavam numa camada de software. Porque, por exemplo, a gente fala de inbound marketing. Quando eu falo de utilizar inbound marketing de verdade, pô, eu tenho que ter lá um site, eu tenho que ter um blog, eu tenho que ter uma ferramenta de automação, eu tenho que ter landing page, eu tenho que ter uma estratégia de lead scoring, eu tenho que ter uma maneira de segmentar esse público, eu tenho que ter uma maneira de comunicar com esse público, tudo Eu isso. tenho título, H1, H2, Eu tenho uma SEO, parte técnica. eu tenho a parte técnica, eu tenho um monte de coisas. Fora isso, eu tenho a própria complexidade de usar a própria ferramenta. Então, eu preciso de uma pessoa especialista e etc. Então, veja, olha o tanto de camada de complexidade que existe nisso, né? Ah, não, mas é simples porque o inbound tá aí, tem uma certificação fácil de fazer. É simples? Para a maioria das pessoas não é. Só que quando você pega a IA generativa, eu vou dar um exemplo para você. E aí, eu tô falando de pessoas e empresas são pessoas. Esses dias, minha mãe mandou uma mensagem para mim falando assim, filho, eu estava utilizando o CMOS AI e tive uma ideia. Eu vou escrever um livro. Minha mãe tem mais de 50 anos. Aí eu falei assim, mãe, por que você vai escrever um livro? Não, porque eu comecei a contar minha história. Eu comecei a contar minha história pro ChatGPT e ele falou que dá um livro isso aqui. E minha mãe com um celularzinho, assim, cara, lá no quartinho dela, mexendo, interagindo com uma inteligência artificial sem ajuda, sem pedir nada para ninguém. Então, naturalmente, a gente está falando aqui de uma pessoa que não está usando método, não está fazendo nada tão robusto. Mas você veja que a penetração de mercado... A barreira de entrada ela é baixa demais, baixíssima. né? A barreira de entrada é baixíssima. A penetração de mercado dessas ferramentas é muito grande, né? E aí eu vou te dar um exemplo de coisas complexas que é possível fazer com IA e as pessoas ainda não sabem fazer porque elas não buscaram esse conhecimento. Eu tava na palestra falando de Blumenau, que foi a última que eu dei, e eu terminei a palestra, muita gente falou comigo, parabéns, etc, legal. E aí chegou um cara, eu espero que ele veja um dia esse vídeo, ele falava, cara, muito legal isso aí. Eu tô pensando o seguinte, eu utilizo algoritmos biológicos para calcular rotas e eu queria saber se a inteligência artificial me ajuda nisso. Veja, eu tenho gente perguntando como utilizar prompt e eu tenho alguém querendo utilizar algoritmos biológicos para calcular alguma coisa. Então, a verdade é que para todos esses públicos, a IA já responde as coisas. A grande questão é que as pessoas ainda não sabem como. E eu vou te dar um exemplo aqui. Esse é muito mais robusto e bem legal. Eu testei, inclusive, antes de umas aulas, que era... Vamos lá, a gente tem uma ideia de um software, de um app para empresa autogerenciável. Legal? E o que eu vou fazer? Pô, eu tenho que ir lá desenhar esse negócio, tenho que falar com o designer para ele fazer o sketch que a gente chama ali, né? Depois eu tenho que pensar em como fazer isso. Cara, um caminho gigantesco. E já existem as generativas legais para algumas coisas. O que você pode fazer? Existe uma IA generativa chamada Galileu. Você entra no Galileu e fala assim, olha só, estou pensando em fazer um app para ajudar CEOs a ter uma rotina de gestão melhor. Na tela inicial do app tem todos os indicadores mais importantes da empresa e emojis dizendo que cada indicador tá bom, ruim ou mal. Rodar. Ele vai te apresentar uma interface com um clique depois disso. E você vai usar essa interface? Talvez você não use a interface, mas quando você for falar com o seu UX, com o seu cara de UI, de UX ali... O teu designer. Fala, olha só, o que tava na minha cabeça antes que era difícil de te mostrar, tá aqui. Você consegue melhorar isso aqui e aplicar as metodologias corretas e afins? Sim, o cara vai lá e faz. Agora você está começando, você está querendo validar alguma coisa, você não tem margem de dinheiro, você não tem ninguém, você faz isso. O que você faz depois? Existe uma ferramenta chamada Figma, que é uma ferramenta que você manipula esse tipo de coisa, de interface, e essa ferramenta conecta ao Figma. No Figma você pode deixar mais bonitinho, mexer, você mesmo faz isso.
Se você tiver dificuldade, olha um vídeo no YouTube também, faz a própria pergunta para o GPT ou qualquer ferramenta. Legal, tá bonitinho, mas ainda não é o código. Aí existe uma outra ferramenta chamada Locafy, que conectado ao Figma, você clica lá, instala um plugin. Plugin é como se fosse uma extensão. E você roda e escolhe a linguagem que você quer transformar aquela tela. Escolhe lá, sei lá, React, que é uma linguagem que a gente gosta muito. E ele vai gerar para você o código. Isso você faz em 1 hora. Por isso que os devs hoje viraram super dev, né? Então, todo mundo tá virando super, né? É o que eu falei pra você. Não, é a capa do super-homem, né? Você põe a capa e sai produzindo É a muito mais espinafre do Popeye. É a espinafre do Popeye, né? E se todo mundo for usar isso daí, como que fica, né? Se todo mundo vai usar, as pessoas vão ficar saturadas? Tá todo mundo usando o tempo inteiro para fazer as coisas? Como que fica isso? Não, eu acho que, como qualquer evolução, a gente falou anteriormente, eu não acho que vai ficar saturado. E desde que você utilize com esses princípios que eu falei, né? Você vai ter um contexto próprio, vai ter informação própria, vai utilizar... O que pode acontecer é uma padronização das coisas se você não passar a adequar isso à sua identidade de marca, ao seu branding, ao seu estilo de comunicação e afins. Todas as ferramentas, elas vão ter o mesmo output, a mesma saída, se a entrada for a mesma. Certo? Faz sentido. Então, se eu perguntar a mesma coisa, todo mundo perguntar a mesma coisa, a resposta, na maioria das vezes, vai ser igual, a não ser que haja uma personalização em cima disso. Então, eu acredito que não vai haver uma saturação ou qualquer coisa do tipo. O que vai haver, na verdade, é uma correção, né? A gente vai ter está tendo um grande boom de utilização de AI. Não há uma grande regularização, há problemas éticos, há problemas de privacidade, né? Há vários tipos de limitações. Imita a voz, né? Você você pode colocar eu falando um negócio que eu não falei. Você tem um monte de problemas de utilização, mas faz todo sentido, porque eu até falava isso ontem num outro papo também sobre AI, que era a gente, para mim, particularmente, eu enxergo que nós estamos no ano 2000 da inteligência artificial. Que, para quem não conhece a história do ano 2000, foi o ano das .coms, né? Que veio, inclusive, seguido pela bolha, quando ninguém sabia o que era internet, tudo que ia para a internet, todo investidor queria investir muito, e a maioria das coisas não tinha uma aderência de negócio, um modelo de negócio, né? Uma forma de ganhar dinheiro de verdade. Então, no momento que a gente tá todo mundo desesperado, especialmente os investidores, querendo entender qual vai ser a próxima grande sacada, todo mundo quer investir em tudo, e todo mundo também está em busca de fazer a sua empresa de 100 milhões. Então, tá todo mundo histérico. É o que a gente chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Então, tá todo mundo com medo de perder uma oportunidade. E isso é bom, porque você constrói um monte de coisa e tem um monte de aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, vai ter a correção. É natural que daqui a pouco várias dessas empresas quebrem, várias dessas empresas deixem de existir. Mas eu acho que a essência você tem hoje um poder computacional que antes não estava disponível para nós, meros mortais, estava só disponível para os grandes, que está disponível para você, e na sua maioria das vezes consegue te dar respostas boas se você estiver interagindo com ela a partir de informações que você domina também, por isso são assistentes e copilotos. Então, você tem que também fazer uma curadoria do que está ali, tem que ser o teu ponto crítico, e está disponível para você. Então, eu acho que, diferente do inbound, que é algo que naturalmente demanda mais tempo, é mais complexo, eu acho que as utilizações mais superficiais, as utilizações mais iniciais, muita gente já está fazendo, muita gente já consegue fazer. Agora, a questão é como é que as empresas vão adequar isso a seus negócios de maneira estratégica, seja dentro dos seus próprios produtos, que a gente tem visto muito como que o meu produto adequa IA aqui dentro. Ou como que a gente vai utilizar como recurso, como ferramenta dentro da empresa. Como cada área da empresa vai utilizar. Talvez daqui a pouco a gente fale muito de IA First, né? Tem Mobile First, SEO First. Talvez as empresas comecem a falar daqui a pouco, IA First. Como é que a gente faz isso com inteligência artificial? A gente teve um caso, não sei exatamente se foi no Reino Unido ou nos Estados Unidos, de uma empresa que implementou IA generativa lá para assistente de atendimento. E eles tiveram uma economia absurda, e equivalente a mais de 700 funcionários. Eles deixaram de ter necessidade de atender. E o score de atendimento dessas pessoas, a partir da IA generativa, foi superior a um ser humano. Então, você para e olha e fala, cara, isso aqui é assustador. Ótimo para a empresa em eficácia, péssimo para o mercado de profissionais, porque você perde 700 vagas de mercado. Você vê o Wall Street Journal e várias dessas empresas demitindo em massa
redatores. Porque tá trocando o ser humano pelo robô. Trocando o ser humano pelo robô. Até onde isso pode ir de fato, sabe? Talvez da mesma forma que há uma alucinação sobre investimento e sobre criação, também está sobre o uso. Ela não vai te dar todas as respostas certas, não é a solução para todos os problemas. Você não pode ir lá e tentar... Ele é um assistente, como o próprio nome diz. É um né? assistente. É um assistente. Olha que interessante. Isso que você falou tem a ver com uma pergunta que eu quero fazer aqui. Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou dar um contexto aqui. Eu jogava xadrez quando eu era novo. Legal. Joguei bastante xadrez. E na época tinha o melhor jogador do mundo lá, era o Garry Kasparov. E muito tempo atrás fizeram um computador que joga xadrez. E, o computador demorou muitos anos para poder ganhar dele, né? Ele era muito bom e demorou muitos anos para o computador ganhar dele. Né? E hoje, o computador ele consegue simular milhões de possibilidades de jogadas numa fração de segundo, né? E aí hoje já é muito difícil um ser humano ganhar do computador, né? Por conta da evolução que teve o processamento de dados, tá? Pensando nisso, eu posso dizer que hoje a IA é mais criativa que o ser humano? É muito bom, porque acho que toda vez que eu falo sobre IA, essa pergunta vem sobre criatividade, né? A gente discutia isso ontem também. Cara, eu não diria que ela é mais criativa que o ser humano, mas ela não tem a sensibilidade do ser humano para analisar uma resposta. Então, ela é capaz de criar também. Até por isso que a gente fala que antes da inteligência artificial ser generativa, ela era inteligência artificial. Isso existe lá desde 47, quando a gente fala de estatísticas e afins. Qual é a diferença? O que é inteligência artificial na prática, né? É um campo, né, da ciência da computação que busca fazer com que os computadores simulem um ser humano, né? Mas até onde ia isso? Ia até o ponto de resolver problema, identificar e organizar as coisas, né? Ter respostas complexas para algumas coisas. E ela ia até aí. Aonde que entra a generativa? É a partir do momento que a inteligência ela é capaz de criar. Então, a gente até brincava ontem no papo de ontem, que era a inteligência criativa, né? Ela é capaz de criar a partir desse momento, porque você intera com ela, a partir dessa tecnologia ela consegue te responder, e se você pedir para ela criar um samba, ela vai criar. Mas por quê? Porque ela tem repertório. O que é o repertório? É todos os dados que foram inseridos para ela. E o que faz você de um cara muito bom de samba enredo? O seu repertório. É o repertório, é a vivência. É a tua vivência. Mas ela também tem essa. Só que ela não tem? Ela não tem o lado humano da coisa. Ela não tem a sensibilidade. Ela não tem o lado crítico. Ela não tem parâmetros para dizer o quão bom aquilo é ou não. Ela não tem intuição. Ela não tem né? intuição. Ela não tem o cortisol, a adrenalina. Ela é capaz de criar. Ok, ela vai criar realmente tão bom ou até melhor que você, entendeu? Mas ela não é capaz de julgar se aquilo vai ter aderência, ela não é capaz de ter a sensibilidade de adequação daquilo. Então, sim, a IA é criativa, na minha visão, e às vezes muito mais que nós mesmos, mas o que ela não tem é esse outro próximo passo do que fazer, né? Então, eu acho que a preocupação com ela ser criativa, eu não diria que ela é super criativa. Que legal, cara, que legal. Ô Gustavo, fala um pouquinho agora ali do teu trabalho na tua comunidade de CMO hoje. Como você está atuando com esses diretores de marketing que estão na vanguarda do que está acontecendo no digital? Como que é esse trabalho você está fazendo com eles hoje? Legal, o The CMOs Marketers é um ecossistema hoje, né? Então, a gente tem uma frente de educação no qual a gente forma, nosso objetivo, nossa missão é formar a próxima geração de líderes de marketing do Brasil. Então, a gente reúne os líderes de várias empresas como Nubank, RD Station, PicPay, iFood e afins. E dentro desse ecossistema a gente tem cursos de formações, né? Então a gente tem programas educacionais ao vivo e gravados que esses profissionais podem ter acesso. E a gente também foca nessa criação desses conteúdos e desenvolvimento nesses programas de formações para formar executivos. Sejam aqueles que hoje são especialistas e querem ser líderes, ou sejam aqueles líderes que querem subir no próximo nível. Então a gente tem lá formação Head de Marketing, Road to CMO, ou formação Traction, que trabalha 13 canais de aquisição diferentes. Basicamente, são produtos que eu estava conversando no bastidor, que quando eu deixei a operação da Bling, que era a empresa que eu fazia parte, eu queria criar uma solução que eu não tive acesso antes, que não existia no mercado, para mim. Então, eu criei um roadmap ali de produtos que vão ajudando você em todas as etapas para você ser um grande executivo. Fora isso, a gente tem a frente de comunidade,
que é onde esses executivos debatem, tem eventos presenciais, eventos online, tem eventos que eles mesmos organizam, tem muitas trocas dentro da plataforma e dentro do grupo do WhatsApp. E, além disso, a gente também ajuda esses caras tanto a contratar como a serem contratados. E o plus disso foi a introdução da inteligência artificial, que aí é um pouco do que eu construí lá atrás, que é o CMOZA. Então, a gente está desde o momento que ele quer se educar, que ele quer ir para o mercado, que ele quer fazer network, e também no momento que ele vai querer criar ou ser mais produtivo com inteligência artificial. Então, a gente chama meio que um all-in-one, né? Tudo em um único lugar para essa jornada do executivo. Então, o empresário que quer montar um time de marketing ou que quer desenvolver as habilidades de marketing, agora ele ficou sem desculpa. Isso. Ficou sem desculpa. Ele tem onde buscar o conhecimento. Se ele quiser começar básico, ele vai lá no CMOZA. Se ele quiser CMOS.ai. Se ele quiser ir mais longe e estruturar um time ou mandar um líder para se conectar com essa galera, aprender bastante, ver esses debates, por exemplo, sobre growth, branding, AI, aí ele pode formar ou se juntar à nossa comunidade. Que legal, que legal. Que conselho você daria para um comandante que está querendo implementar IA no negócio dele, alavancar resultados, ser mais estratégico, não só estratégico, mas mais eficiente? Eu acredito assim, comece pelo básico, comece devagar, tenta entender, né, as diferentes opções que tem no mercado. E normalmente a parte mais simples de você iniciar nisso é exatamente na parte de produção de conteúdo, ou na parte de assistentes de conteúdo, ou assistente de IA normais. Então, poxa, eu tenho aqui uma operação que está conseguindo colocar 2 conteúdos por semana no ar, por exemplo. Será que a generativa pode me ajudar a aumentar essa quantidade? Eu estou tendo dificuldade para criar imagens ou ações para as redes sociais. Será que a generativa pode me ajudar nisso? Eu estou com uma dificuldade de mapear esses processos e entender quais os próximos passos e oportunidades. Uma análise SWOT, um planejamento, um BART, qualquer coisa do tipo, vai me ajudar? Então, acho que primeiro é você se perguntar qual que é o desafio que você tem hoje, porque nós temos muitos, mas quais daqueles você gostaria de começar a experimentar com inteligência artificial? Você para pensar nisso, você fala, legal, então o desafio que eu mais gostaria hoje é de, por exemplo, ter um atendimento mais automatizado via WhatsApp. Legal. Então, se esse é o primeiro desafio, aí a generativa pode ser uma resposta? Sim. Talvez não ser a única, mas ser ela mais um conjunto de outras ferramentas. Então, eu quero melhorar a eficiência do atendimento e quero ter mais visibilidade sobre isso. Então, eu vou usar uma ferramenta de chat mais uma integração com outra ferramenta para ter esses dados. Acho que a primeira grande questão é olhar para dentro e falar, cara, o que eu quero resolver primeiro? E a partir desse ponto tentar encontrar soluções e ter algum tipo de estratégia para atuar em cima disso. Que legal, que legal. A gente tem um ritual aqui que são dos comandos, né? Eu acho que isso que você falou é um comando, mas se você quiser dar outro comando, você pode dar, eu vou dar o meu comando. Então, o comando é uma sacada que a gente tem aqui e a gente compartilha aqui com os nossos comandantes que estão assistindo. O meu comando aqui foi contexto, porque eu acho que o que vai estar por trás de uma boa resposta, né? Porque o que a gente tem que fazer na gestão do nosso negócio no dia a dia é dar boas respostas às diversas soluções. Então, se eu souber fazer a pergunta do jeito certo, se eu tiver o contexto certo, eu vou ter uma boa resposta. E uma boa resposta é uma boa decisão que eu posso tomar e alavancar meu resultado. Mas para isso eu preciso focar no contexto. Saber criar contexto, né? Perfeito. E aí, a gente criando contexto, a gente tem bons insights. Tem algum comando para deixar aqui? Cara, o comando que eu diria é experimente. Existem mais de 5.000 ferramentas de inteligência artificial no mercado, né? Então, se você se jogar nesse universo de ferramentas, você vai ficar meio desesperado. Então, pergunte, né? O que eu quero começar resolvendo? Eu quero, de maneira simples, começar a interar com chats ou com ferramenta de AI? Tem o CMOZA, por exemplo, que responde. Eu não tenho recurso para pagar uma ferramenta? Tem a versão gratuita do ChatGPT. Mas eu não consigo entender tão bem. Tem o Gemini do Google que dá para você utilizar. Mas o que eu quero é algo um pouco mais robusto. Legal. Então, eu vou atrás de uma ferramenta como o Cloud, como qualquer outra. O que eu quero é criar imagens. Tem o Mind Journey, né? Tem o Galileu, tem várias outras ferramentas. Então, eu acho que experimente. Você não seja iafóbico, né? Não tenha medo de IA, não tenha medo. Meu pai fala de gordurofóbico porque eu não gosto de comer com gordura, né? Então, assim, não tenha medo da inteligência artificial, não tenha uma fobia, eu diria, da inteligência artificial. Experimenta. Então, meu comando para os
comandante seria experimente. Começa, né? Começa. Só vai. Só vai, aí inicia. Que legal, que legal. E quem quiser te achar, como que faz pra te achar, Gustavo? Cara, é muito fácil. Você vai entrar em qualquer plataforma aí, digitar Gustavo Storck. O Storck é fácil para você lembrar, é só você trocar o A do Stark, do Tony Stark, pelo O. Storck. Stark, não tem todo o dinheiro dele, né? Os carros e as mansões. Então é Gustavo Storck, troca o A pelo O. E por qualquer rede social, no Google, vai aparecer meu nome lá. E o DCMOS Marketers talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, mas o CMOS.ai é o CMOS.ai. E também tá a nossa plataforma lá de inteligência artificial. O DCMOS Marketer é o ecossistema. Que legal, cara, que legal. Gustavo, queria agradecer, obrigado, tá? Obrigado. Eu acho que eu tenho um monte de lição de casa. Quando eu ouço isso, eu tenho um monte de lição de casa. Tem que segurar a ansiedade aqui, né? Pra entender o que a gente consegue aplicar, porque a gente tem um recurso-tempo que ele é escasso, mas eu vejo muitas possibilidades. Eu espero que o comandante que esteja assistindo aí veja muitas possibilidades e já comece, né? Quem chega primeiro bebe água limpa na fonte, e eu acho que a água ainda está limpa na fonte para quem tomar a decisão agora, né, de começar. Não deixa ficar muito tarde para tomar essa decisão. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês, deixa um comentário aqui, o que você achou desse episódio e o que você está usando em termos de inteligência artificial, como você está usando para alavancar os seus negócios. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Valeu!